Obrigado, pastora, pelo convite. Boa noite, amados. Uma honra, uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui nessa igreja, e juntos vermos essa celebração, essa festa maravilhosa, para a honra e glória do nosso Deus, que a Ele seja dada todo louvor, toda exaltação. Amém? Muito bem, nós estamos em uma celebração, numa festa, em que Jesus é o convidado especial, não é verdade? Nesse grande banquete, eu acredito que nós estamos desfrutando desse banquete, esperamos desfrutar muito mais ainda, não somente nessa noite aqui, mas durante todos os dias da nossa jornada, da nossa caminhada com Cristo, mas principalmente naquele grande dia, naquele banquete final lá, que nós estaremos pessoalmente com o Senhor Jesus lá na glória, para juntos celebrarmos com Ele aquela grande festa onde todo o povo de Deus, de todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as nações estarão reunidas para celebrar ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Aleluia! Amém? Oremos nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus continue a falar, a ministrar aos nossos corações, que Ele possa estar fazendo morada em nossas vidas, para que Ele possa operar segundo a sua boa vontade em cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença gloriosa, poderosa, e queremos novamente orar e Te agradecer por esta grande festa, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui chegaram esta noite, que Tu, Senhor, através do Teu poder, da Tua glória, do Teu Espírito Santo, continue a mover as Tuas mãos em direção a cada vida, a cada pessoa, derramando o Teu poder de uma forma gloriosa e sobrenatural. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos nessa noite em Teu nome. Continua conosco aqui para falar aos nossos corações e continuar nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, oramos e Te agradecemos hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Sentai-vos. Glória a Deus. Isso. Eu sou um pouco exigente, para não dizer chato, Quem pudesse mover o mínimo possível, senão tira a concentração. Eu sei que os irmãos da mídia estão aí trabalhando na recepção, mas é fundamental que nós estejamos atentos aqui essa noite. Abrimos nossas Bíblias, amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a princípio, versículo 15 em diante. A parábola da grande ceia, como o tema da festa, o grande banquete de Deus, o grande banquete de Deus na eternidade, como nós possamos chamar, mas o importante é que nós estamos sendo servidos por esse Deus, por um grande banquete aqui nesses dias, mas o primordial é participarmos daquele grande banquete lá com Ele na glória, na eternidade. Nunca esqueça disso. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 em diante. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a recusar o seu convite. E disse-lhes o primeiro: Comprei o campo e preciso ir vê-lo.
peço-te que me hajas por escusado, ou que me desculpes. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusados. E outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Portanto, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: saí pelos caminhos, saí pelos atalhos, e força-os a entrar, possas persuadi-los a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia, do meu banquete. Amém. Jesus estava aqui na casa de um dos seus discípulos, de um fariseu, e ele já havia ensinado sobre alguns princípios do reino de Deus, sobre humildade, sobre generosidade, E alguém chegou com Jesus e comentou com ele a respeito de um determinado assunto: bem-aventurado, ou feliz, ou próspero, ou abençoado, aquele que comer pão no reino de Deus. E então Jesus começou a contar essa parábola para ensinar lições aos seus discípulos. E aqui, esta grande passagem mostra um perigo para mim, para você, para a grande multidão de pessoas que continuam a rejeitar o convite de Jesus para participar dessa festa. Jesus está convidando a mim, a você, a participarmos a cada dia dessa festa, dessa celebração, para que um dia nós possamos ter acesso àquele grande banquete na eternidade. Isto aqui que nós estamos falando hoje, fazendo hoje, realizando hoje, é somente um ensaio para aquele grande dia que nós estaremos celebrando com o Senhor eternamente. E se eu ou você, nós não aceitamos este convite hoje, nos damos por escusado, por recusados, damos uma desculpa, para que o Senhor, não, Senhor, eu não posso ir hoje, eu não quero aceitar esse convite, eu estou muito ocupado, porque muitas pessoas ainda continuam fazendo isso até hoje, e Jesus está percebendo isso, e queira ou não, ele fica muito triste quando alguém dá uma desculpa dessas para ele, porque a vontade dele é que ele possa fazer esse convite para cada um de nós, para cada um ser humano, e eles possam aceitar imediatamente esse convite de Jesus e aceitar com grande alegria. Por exemplo, se eu hoje ou você, nós fôssemos convidados por uma grande autoridade na nossa nação ou no mundo, eu me sentiria honrado em participar de um banquete, num palácio, numa mansão, numa casa, ou qualquer um de nós gostaríamos de receber e de aceitarmos este convite e participarmos dessa cerimônia. Mas qualquer cerimônia dessa que nós possamos estar recebendo aqui na terra, de qualquer homem que seja mais importante, pode ser até o presidente dos Estados Unidos da América, que talvez seja um dos homens, das figuras mais importantes atualmente no mundo, não se compara ao convite que Jesus faz para mim ou para você. Esse convite para esta festa é muito maior, muito mais importante do que qualquer um convite feito por qualquer um outro homem aqui na face da terra. Irmãos, nós temos que admitir isso. E o pior de tudo, ou o melhor, podemos assim dizer, que o próprio Senhor
foi quem organizou a festa, foi quem organizou o banquete, foi quem chamou os convidados, foi quem propiciou tudo. Ou seja, para ele era uma honra qualquer uma pessoa estar ali participando. E quando alguém recusou, ele ficou muito triste, muito chateado, porque essas pessoas rejeitaram e ainda hoje continuam rejeitando o grande convite do Salvador para estarem vindo com ele à mesa e participarem deste grande banquete, dessa grande celebração, dessa grande festa. Agora só entendamos que eu ou você ou qualquer pessoa, ao rejeitar este convite, nós não estamos simplesmente recusando o convite para participarmos desta festa. Automaticamente também nós estaremos rejeitando o convite para a celebração daquele dia, do grande dia ou do último dia, de participarmos daquela festa final com o nosso Senhor. Isso que é o mais preocupante. E Jesus, o Senhor, continuou insistindo: olha, então se eles recusaram, voltem lá, vão convidando os mancos, os doentes, os cegos, os aleijados, para que eles possam participar da minha festa. E mesmo assim, ele não ficou satisfeito, porque a casa não estava cheia. Quando nós fazemos uma festa, que os convidados não vêm, como é que você se sente? Ficamos tristes. Como é que Jesus fica quando fazemos uma festa aqui, domingo à noite, no culto, e os convidados não vêm? Quando você falta ao culto, é a festa de celebração ao Senhor. Você faltou o culto, faltou o convite do Mestre, faltou ao grande banquete naquele dia. Possamos ter esse entendimento, amados, que a celebração não é somente hoje, não é somente domingo que vem, não foi o domingo anterior, mas a celebração, todas as vezes que ela acontece, é Jesus quem está convidando a mim e a você. E as pessoas continuam se recusando ou escusando os convites. Desculpas nós temos para todas as coisas. Eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça, eu estou doente, eu vou trabalhar amanhã, eu estou gripado, eu não vou porque isso ou porque aquilo, vai chover, ou hoje foi muito calor. Viu só quantas desculpas eu arranjei rapidamente para não vir ao culto, para não vir à celebração, para não vir à festa, não é verdade? Mas amanhã, com certeza, 99,9% de cada um de nós vamos trabalhar amanhã, não é verdade? Tá? Para ver como Jesus fica triste quando nós recusamos, quando uma pessoa recusa o convite dele. E ele diz, a palavra de Deus diz que ele ficou indignado, ele ficou chateado mesmo com a recusa do convite das pessoas. E ele disse: olha, chama todas essas pessoas. E foram lá chamar os coxos, doentes, os aleijados, os mancos, os cegos. E ele disse: olha, a casa ainda tem lugar, vai por aí pelos becos, sai pelos valados e continua a convidar as pessoas para que a minha casa esteja cheia. A casa cheia, a festa cheia de gente. Uma festa com poucas pessoas é uma festa triste. Uma celebração com poucas pessoas é uma celebração triste. O Senhor se alegra quando muitos que aceitam o convite e se alegram na presença dEle, e são transformados na presença dEle, e se enchem da sua presença, se enchem do seu poder, e se alegram juntamente com Ele na sua casa. É isso. E os primeiros convites do banquete, as pessoas não chegaram lá. O que nós queremos falar com isso, amados? Que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus é estendida para cada uma das pessoas, para a humanidade.
A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, tá? Então a salvação é um convite, a salvação é um convite que foi feito a mim há 42 anos atrás, agora dia 6 de novembro, eu me lembro muito bem daquela noite, amados, aquele convite quando foi feito a mim, entreguei a minha vida a Jesus. Eu nunca esqueci aquele momento, eu nunca esqueci aquela cena, está marcada no meu coração hoje, e eu creio que vai marcar para a eternidade, porque ali foi a mudança do curso da minha vida. Ali Jesus entrou no meu coração, e eu comecei a participar, porque eu aceitei naquele momento ali, o convite para o banquete da eternidade, juntamente com o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e isto é motivo de muita alegria para mim até hoje, todos os dias da minha vida, irmãos. É assim que deve ser, nós sempre alegres, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. É isso que nós devemos entender. As distrações da vida podem nos afastar de Deus, os problemas, as tristezas, os embaraços da vida, como diz o apóstolo Paulo. Mas nada é comparado para o que o Senhor tem. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu amado, qualquer coisa que possa querer tirar o seu foco, a sua atenção aqui nessa vida, rejeite, renuncie, atenda ao convite, ao chamado de Deus para a sua vida, e permaneça firme na sua presença, para que juntos vocês não possam celebrar, não somente aqui, na festa dos tabernáculos, mas principalmente naquele dia do grande banquete, que o próprio Jesus estará conosco ali, fazendo aquela celebração, aquela festa, com toda a igreja reunida, os lavados, remidos, os comprados pelo sangue do Cordeiro, ali derramado na cruz do Calvário. Amém? Rejeitar a graça tem consequências eternas para qualquer pessoa. Quem recusa este convite do Pai, do dono da festa, com certeza aqui vai ficar fora da grande celebração final, juntamente com o Senhor. Então, meu amado, o convite é irrecusável. Diga aí para o irmão ao seu lado: meu irmão, minha irmã, o convite do Senhor é irrecusável. O convite já está preparado para você, meu irmão. O convite já está preparado para você, minha irmã, tá? Então, o que eu devo fazer? Eu devo me empenhar como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor. Olhe lá o que eu e você, nós devemos fazer. Lembram que o Senhor disse para os seus discípulos que eles pudessem sair chamando a todos, cegos, coxos, aleijados. Depois mandou chamar a todos pelos becos e valados. Isso Ele manda eu e você continuarmos fazendo hoje. Ei, continuem convidando, continuem chamando, saiam pelos becos, saiam pelos valados, chamem os coxos, chamem os aleijados, chamem os doentes, chamem todos quantos estão precisando para participar da minha grande festa, desse grande banquete, porque eu quero que todos eles participem deste banquete. Jesus continua falando isso com cada um de nós, para a igreja evangelizar sem restrição, para a igreja evangelizar aos marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade, que estão desprezados, que estão esquecidos, que estão abandonados. São esses que o Senhor busca, para que eles possam ali ter um encontro com o Senhor.
para que eu e você, nós como cristãos, como filhos de Deus, possamos realmente priorizar o reino dos céus, o reino de Deus, acima dos meus compromissos. Nós não possamos fazer como aqueles homens: Senhor, eu não posso ir ao banquete porque eu me casei. Senhor, eu não posso ir ao banquete porque eu vou visitar os meus pais. Ok, eu honrei os meus pais até o último dia da vida de cada um deles. Até o momento que eu pude estar, o último minuto que eu pude estar ao lado do meu pai e minha mãe, pastor, eu estive. A partir do momento que eles entraram no hospital, eu estava lá com os dois. A partir do momento que eles entraram na UTI, que nós não tínhamos mais acesso, aí entregamos na mão de Deus. Mas nunca deixei de honrar ao meu Senhor, em detrimento de qualquer coisa que pudesse me impedir de fazer a vontade de Deus. Então, você, filho de Deus, você que é da igreja, você que é cristão, você que é crente, priorize o reino de Deus acima de todas as coisas, acima dos prazeres, acima dos seus compromissos, acima das suas finanças, dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Eu comprei uma junta de bois, eu tenho que testá-las lá para ver se eles estão bem. Ok, você vai ter tempo para isso, você vai ter tempo para consertar o seu carro, você vai ter tempo para cuidar dos seus negócios, mas em primeiro lugar, busque ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que na maioria das vezes nós invertemos as coisas, priorizamos as coisas da terra, priorizamos as coisas materiais e deixamos as coisas de Deus em segundo ou terceiro plano. Eu nunca orei a Deus pedindo uma casa, pastor. Nunca. Não estou dizendo que quem ora pedindo casa está errado, não, tá, amados? Não estou falando isso, mas é algo meu, algo pessoal. Eu nunca orei a Deus pedindo um carro de Deus, pastor. Nunca. Sabe por quê, amados? Porque eu sempre, desde que eu me converti, eu tinha dias na fé. Eu me lembro, eu aceitei Jesus no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, eu estava desempregado. Eu fui na livraria Lar Cristão, que talvez aqui muitos nem saibam que existiu aqui em Manaus. Poucos saibam disso. Na rua 10 de julho. Comprei uma Bíblia. Segunda-feira de manhã, eu li a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sexta-feira à tarde, eu li todo o Novo Testamento. De segunda a sexta-feira, em 5 dias. A sede, a fome por Jesus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E isso, amados, eu tenho feito, eu tenho lutado para fazer até hoje. Até hoje eu tenho me esforçado para ter aquele mesmo cuidado, aquele mesmo zelo, aquele mesmo empenho, aquela mesma dedicação com a obra de Deus que eu tinha quando iniciei minha vida cristã há 42 anos atrás. Eu ainda luto até hoje para continuar com a mesma força, o mesmo empenho, a mesma dedicação. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, o meu tesouro é Jesus, amados. O meu tesouro não é casa. O meu tesouro não é carro. O meu tesouro não é dinheiro. O meu tesouro não pode ser nada deste mundo. Senão eu vou começar a fitar os meus olhos aqui nessas coisas e vou tirar os meus olhos do meu alvo, que é Jesus, o autor e o consumador da minha fé.
E eu vou começar a estar me embaraçando com essas coisas. E eu vou começar a deixar de olhar para as coisas de Deus, para a celebração, para o banquete, para o convite, para a festa, para as almas que eu preciso alcançar para Jesus. Quando a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder de Deus é maravilhoso. Orar em línguas, falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, da glória a Deus, o mover de Deus na vida de cada um na igreja. Mas o poder de Deus, em primeiro lugar, é para que eu saia ali naquela porta e eu comece a convidar os bêbados, os cegos, os doentes, os coxos, os mancos, os que estão marginalizados pela sociedade, para aceitarem o convite de Jesus, para que eles possam estar participando também desta mesa maravilhosa. É isso que Jesus quer, em primeiro lugar, de mim e de você, meu irmão. Quando a igreja entender isso, pastor, eu, Senhor, nós vamos ter que fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 cultos, porque a igreja ainda não entendeu isso. Nós seremos testemunhas do amor de Deus, da salvação, do poder de Deus, do milagre, da bênção, para que as pessoas possam conhecer o poder de Deus. É isso que Jesus quer, amados, tá? Então, que nós possamos entender este grande milagre, de que é o convite de Jesus para a salvação da humanidade. E aí, lá em Apocalipse, capítulo 21, que é o tema da nossa celebração, que é o tema da nossa festa, Apocalipse, capítulo 21 não, 19, né? Desculpa, eu já estou no texto lá na frente, aqui a cabeça está indo rápido. É que eu já estou com outro texto lá na frente. Apocalipse 19, capítulo 7, versículo 7 a 9. Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aleluia. Cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, são os atos de justiça dos salvos, são os atos de justiça dos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, irmão. Quão profundo é esse texto aqui da palavra de Deus. O capítulo 19 de Apocalipse descreve aqui a queda do império, a queda do reino da Babilônia, do sistema mundano, do sistema profano, do sistema religioso, do sistema político. Cuidado. Isso tudo é um sistema, é um circo, uma farsa. Cuidado. Entenderam?
Tudo. Não estou falando A, B ou não. Eu estou falando todos. Se o homem não tiver o temor de Deus, amados, tudo é farsa, tudo é engano. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo sistema político que se opõe a Deus inaugura uma série de visões de triunfo. E aqui se destaca um cântico de vitória, um cântico de festa, um cântico de júbilo, uma alegria. A festa no céu está começando. É motivo de alegria e eu vou estar lá. Você vai estar lá? Você vai estar lá? Isso, creia. Se você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, o seu convite já foi feito e você aceitou o convite. Você já está com a entrada garantida nesta grande celebração. O casamento é da noiva e o noivo, a igreja e o seu Senhor, o Cristo maravilhoso. Aí a Bíblia diz: alegremos-nos, exultemos e demos glória. Oh, amados, é alegria, é festa, é exultação, é glórias que são dirigidas a Ele, o único digno de receber toda a glória, todo o louvor. E as bodas do Cordeiro, ali é o grande momento, é o ápice da grande festa, em que o noivo encontrará com a noiva. Aquele grande dia, os casados que casaram, né, na igreja, assim, que fizeram aliança, sabe o que eu estou falando? O noivo fica nervoso, a noiva fica nervosa, né? No dia do meu casamento eu estava tão nervoso, tão nervosa, minha noiva no caso, né? Nós fizemos 40 anos de casado esse ano. 40 anos, dia 26 de abril. Fizemos 40 anos que caminhamos juntos. Começamos juntos pregando o evangelho, pastor, nós dois. Eu era solteiro, ela era solteira. Aquela congregação onde hoje a pastora Aurinete é pastora, fomos nós dois que iniciamos lá no Santo Agostinho. Nós saíamos domingo, pastor, 1h da tarde, 2 horas de ônibus do Educandos, lá para a estrada da Ponta Negra, de ônibus, há 41 anos atrás. Já imaginou? Éramos solteiros ainda, para fazer um trabalho na casa de uma família, que congregava em Educandos, mas teve que se mudar para lá. E como era uma família muito antiga, o pastor Nonato dava assistência para aquela família. E nós íamos para lá, a casa do seu José, que nem crente era, só a esposa, a irmã Nazaré e os filhos. E ali começou uma amizade. Eu, ela e o irmão Nonato Pinheiro. Aí depois o Nonato, que trabalhava na Gillette, ele disse: rapaz, nós soltávamos do ônibus na estrada da Ponta Negra e entrávamos aquilo ali para dentro a pé, mais de 1 hora de caminhada, chuva, sol, lama, o que tivesse. E aí Deus abençoou o Nonato, ele comprou um carro. E aí nós começamos, depois de 1 mês ou 2, começamos a ir de carro para lá. Aí melhorou a coisa, né? Então, amados, quando nós temos que fazer algo para Deus, devemos fazer com alegria, né? Porque o Senhor já pagou o preço de
tudo para nós, para participarmos dessa celebração. O linho fino, que Jesus fala aqui, que a palavra de Deus fala, é o linho do vestimento, de santidade, branco, alvos como a neve, simbolizando pureza, simbolizando santidade na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que eles têm que estar salpicados com o sangue do Cordeiro lá naquele dia, para que nós possamos entrar na festa. Não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para fazer boas obras. Tiago fala isso. E a Bíblia diz no versículo 9: bem-aventurados, felizes, abençoados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É o banquete que o próprio Jesus estará oferecendo para cada um de nós. Prometeu lá no Antigo Testamento, aquilo que os irmãos estavam celebrando ainda, simbolizando o tabernáculo, que simboliza a grande festa, a celebração que o Senhor estará oferecendo para cada um de nós. Então somos felizes por causa disso, somos prósperos. Isso mostra que nós somos chamados, mostra a participação, que é um privilégio dado por Deus a cada um de nós. Cristo é o noivo, e a igreja, quem é? A noiva. E as bodas, que é o que? A união do noivo com a noiva. Cadê a noiva de Cristo aqui? O Senhor quer me encontrar, Ele quer te encontrar em santidade. Ele quer nos encontrar com as nossas roupas lavadas, brancas, alvejadas, para o grande encontro com Ele. Irmãos, nós não viemos para Jesus, não devemos jamais vir para Jesus, porque nós temos medo do juízo. Não. Nós não devemos vir para Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas eu venho para Jesus porque eu quero estar ao lado dele lá na glória, para participar dessa grande celebração. Então, para que nós possamos aprender aqui, para fechar essa noite, vamos viver sempre em preparação. A minha vida hoje, a sua vida hoje é um preparo, porque Deus quer fazer conosco lá na eternidade. Que os nossos atos de justiça, a minha fé pura, a minha fé genuína, se revela em obras de santidade, em obras de amor, em obras que possam glorificar ao nome do Senhor. E que a minha alegria, como igreja, como filho de Deus, nós possamos se alegrar, mesmo antes daquele dia, nós já possamos nos alegrar hoje, antes da consumação, antes da festa final. Sabe por quê? Porque a vitória é certa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? Então, aqui, Apocalipse capítulo 19, que é o tema da nossa festa, descreve a alegria celestial pelo casamento do Cordeiro com a igreja, simbolizando a consumação da aliança entre Cristo e a igreja, Cristo e os salvos nele, que foram purificados, que foram adornados por atos de justiça. Então isso aqui é uma bem-aventurança, é uma alegria, é uma felicidade para cada um de nós participarmos deste grande banquete hoje aqui. Mas como eu falei, o convite foi feito, muitos se recusaram, o convite. Talvez hoje, alguns até, nós vamos celebrar a ceia aqui agora. Talvez muitos assim: Senhor, eu não estou preparado para a ceia, eu não estou preparado para este momento. Meu amado, minha amada, se você não está preparado para este momento, desta ceia,
celebrado por mim, celebrado pelo pastor, celebrado por homens, como é que você estará preparado para aquela ceia em que será celebrada pelo próprio Jesus? Então nós temos que estar nos preparando hoje, nos preparando agora, nos preparando amanhã. E como eu falei, isso aqui é um ensaio daquele grande dia. E se eu não estiver preparado hoje, com certeza eu também não estarei preparado para aquele grande dia. Ah, pastor, mas Deus é amor, Deus é bondade, Deus é isso, certo, tudo isso mesmo, mas Deus também é justiça, meu amado. Que nós possamos entender que este momento aqui é algo que Ele deixou para que nós pudéssemos estar realizando sempre, como um memorial da sua morte, da sua ressurreição, mas principalmente também para o grande dia da sua volta, em que nós estaremos prestando conta de tudo para com Ele. Então que eu, você, nós possamos participar desta celebração aqui, possamos participar da festa aqui hoje, possamos participar da ceia do Senhor. Você tem certeza da sua salvação, de que você é uma pessoa lavada, comprada pelo sangue precioso do Cordeiro. É para você a festa, é para você o convite. Pastor, eu não tenho ideia do que seja isso. Talvez muitas vezes já me fizeram um convite, mas eu recusei esse convite. Mas hoje, meu amado, minha amada, eu estou fazendo mais uma vez esse convite a você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pastor, eu estou afastado. Pastor, eu quero nessa noite confessar a Jesus como Senhor e o Salvador da minha vida. Glória a Deus. Hoje mesmo, amados, você já estará preparado para ter um encontro com o Senhor. Hoje mesmo você já estará tendo o seu convite homologado para aquele grande dia. Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem tempo presente, hoje, já, agora, nesse momento exato. Não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, não é daqui a 10 anos, não, é agora. Jesus é quem lhe dá esta certeza. Amém? Através do Espírito Santo que estará entrando no seu coração e fazendo morada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer esta união, esta comunhão, esta festa, esta celebração, não sozinho. Ele quer fazer juntamente com você.